Se você segue o Observatório de Fundos Imobiliários, já sabe que fundos imobiliários não são imóveis. Eles são veículos financeiros para o investimento em ativos de base imobiliária. Olha, mas apesar disso, muita gente investe em fundo imobiliário como uma espécie de alternativa ao investimento direto em imóveis. Mas para essa estratégia dar certo, é preciso entender o seguinte: será que fundo imobiliário e imóveis se correlacionam? Ou seja, será que os retornos dos fundos imobiliários acompanham os retornos do mercado imobiliário real? Essa é uma pergunta super relevante para qualquer investidor que pensa em fundos imobiliários como substitutos de imóveis físicos. Felizmente, temos um estudo que pode nos ajudar a responder essa pergunta. Bem-vindo ao canal do Observatório de Fundos Imobiliários. Aqui você já sabe, a gente aproxima a teoria à prática, a universidade e o mercado para incentivar o desenvolvimento de conteúdo qualificado sobre o setor de fundos imobiliários. Hoje vamos falar sobre o artigo Are REITs Real Estate? De Martin Hössli e Elias Oikarinen, publicado pelo Swiss Finance Institute em abril de 2012. Os autores do estudo são professores e pesquisadores do tema. Martin Hössli é professor da Universidade de Genebra, associado ao Swiss Finance Institute. Elias Oikarinen é professor na Turku School of Economics, na Finlândia, com ampla experiência em mercados imobiliários. Vamos ver como o artigo deles pode nos ajudar a entender melhor os fundos imobiliários e os retornos imobiliários? Os autores começam com aquela dúvida que a gente já colocou aqui. Os retornos dos REITs, ou seja, dos fundos imobiliários americanos e de outros países, refletem o retorno do mercado imobiliário real ou eles se comportam como ações? A lógica por trás disso é que se os retornos dos REITs forem correlacionados com o mercado de ações e não com o mercado imobiliário, talvez eles não tragam para os investidores em ações os mesmos benefícios de diversificação que o investimento direto em imóveis pode proporcionar. Por outro lado, se houver uma correlação entre os REITs e o mercado imobiliário real, eles podem sim ser uma boa alternativa de diversificação, assim como é o investimento direto em imóveis. Mas como eles fizeram o estudo? Primeiro, os autores analisaram dados detalhados de diferentes setores imobiliários, como escritórios, varejo, imóveis residenciais, isso para o mercado dos Estados Unidos e do Reino Unido, além de um índice geral para a Austrália. Mas eles não ficaram só nas médias, não. Eles usaram um método estatístico que é bastante sofisticado, chamado Modelo Vetorial de Correção de Erros, o VECM, que ajuda a entender tanto os efeitos de curto prazo quanto de longo prazo entre os mercados que o estudo está observando. Eles também incluíram variáveis econômicas importantes, como o crescimento do PIB, taxa de juros, inflação, porque nós sabemos esses fatores podem impactar os mercados tanto imobiliário quanto de fundos imobiliários, no caso dos REITs. Para tornar a comparação mais honesta, os autores ajustaram os dados do mercado imobiliário real para considerar o efeito de alavancagem. Afinal, os REITs geralmente usam alavancagem para financiar suas operações. Eles são um pouco diferentes dos fundos imobiliários brasileiros nesse e em alguns outros aspectos. Eu vou deixar um vídeo aqui em que a gente fala mais sobre REITs. Ok, e o que o estudo descobriu? Olha que interessante. A principal conclusão é a de que no longo prazo os retornos dos REITs se correlacionam sim com o mercado imobiliário real. Mas no curto prazo, é verdade, os REITs e as ações têm uma correlação maior. Mas essa relação se dissipa, se dilui quando olhamos para um horizonte de 3 a 4 anos. Que é o foco de muitos investidores de longo prazo. Para o mercado australiano, os dados foram menos conclusivos, o que os autores atribuem à falta de informações setoriais mais detalhadas. A grande mensagem aqui do estudo, então, é a seguinte: os REITs
podem sim funcionar como alternativas ao investimento direto em imóveis, mas em uma carteira de longo prazo, oferecendo benefícios similares de diversificação e exposição a fatores de risco imobiliário. Agora, você pode estar aí pensando, legal, mas isso aí é Estados Unidos e Reino Unido, e aqui no Brasil? Olha, mesmo que o estudo seja baseado em mercados internacionais, ele nos dá pistas valiosas. É assim que se faz ciência. No Brasil, os fundos imobiliários também oferecem exposição a setores diversificados. Lajes, logística, shoppings, entre outros, que você conhece. Além disso, os nossos fundos imobiliários também sofrem impacto do cenário macroeconômico. A gente está vendo isso agora, os efeitos dos juros, da inflação, sobre as cotações dos fundos imobiliários. Agora, o mais importante, o estudo nos lembra que, embora os fundos imobiliários sejam negociados como ações lá na bolsa, a sua dinâmica de longo prazo está mais conectada aos ativos imobiliários que eles representam. Isso significa que, para o investidor brasileiro, fundos imobiliários podem sim ser uma alternativa sólida para quem busca os benefícios de investir em imóveis. Então, se você está pensando em usar fundos imobiliários como alternativa ao investimento direto em imóvel, esse estudo reforça que, desde que você tenha uma visão de longo prazo, essa estratégia tem boas chances de funcionar. O mercado brasileiro ainda tem suas peculiaridades, claro, mas o comportamento de ativos financeiros em relação aos fundamentos imobiliários é algo que funciona mais ou menos do mesmo jeito em vários mercados diferentes. Você entendeu? Olha, eu vou deixar o link para o artigo na descrição do vídeo. Que tal você tirar um tempinho e ler esse texto? Então, vai lá, começa agora, desligue isso aí e vai estudar.